Tinha tudo, tudo deu. Queridos irmãos e irmãs, entramos assim na Sexta-feira Santa, um dia de oração, de jejum, de silêncio. Um dia especial, difícil, duro, mas um dia de intimidade, um dia de contemplar a forma como o Senhor se revela a cada um de nós. Peçamos hoje a graça de sempre e cada vez mais nos deixarmos consolar pelo crucificado, como nos pedia e lembrava o padre Peter Hans Covenbach, que foi geral dos jesuítas. E o Papa Francisco sempre nos convida a que olhemos para a cruz e nos deixemos tocar pelo crucificado. O evangelho que iremos rezar hoje é o evangelho de João, capítulo 18. Só que iremos rezar uma pequena parte, uma parte menor, já que o evangelho é bastante longo, que é a narrativa da paixão. Mas não deixe de escutar, de rezar, de ir à igreja e rezar este evangelho hoje, que é fabuloso. E assim nos diz o Senhor. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Repartiram entre si as vestes. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes. Uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumprirá a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é tua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara com uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos.
E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma narrativa, um texto bíblico, que nos faz experimentar, sentir estas palavras. É como se estivéssemos ali, naquele momento de paixão. Passamos da alegria dos ramos à paixão do Filho de Deus. Deixemo-nos consolar pelo crucificado que nos olha do alto da sua cruz. E de lá ele vê uma multidão. Muitos daqueles que gritaram Hosana ao filho de Davi, gritaram também crucifica-o. Uma multidão que é quase sem identidade. Mas também ali Jesus enxerga soldados, autoridades, curiosos que passavam, amigos e familiares, mas também discípulos e discípulas. Do alto da cruz, no seu trono, Jesus contempla o resultado da sua pregação. O mundo não compreende, não acolhe a sua mensagem salvífica e o crucifica porque ele ensinou o caminho do amor. Hoje, será que nós faríamos diferente? Será que se Jesus viesse hoje aqui, nos ensinando tudo o que ele nos ensinou, mostrando o valor de cada ser humano, independente do seu pecado, da sua culpa, será que nós também o escutaríamos e o seguiríamos até o fim? Ou gritaríamos crucifica-o? Ou trairíamos por 30 moedas? Ou negaríamos, como Pedro? Queridos irmãos e irmãs, este dia de hoje é um dia de silêncio, de contemplação, é um dia de também perguntar dentro do coração: e eu, o que faria diante do Senhor? O que fiz por Cristo? Pergunte a Ele, olhando para Ele crucificado: Senhor, o que eu fiz por Ti? Senhor, o que faço por Ti hoje? Senhor, o que devo fazer por Ti? São poucas palavras, mas que revelam muito. Porque Jesus também não falou muito. O que ouvimos ali neste texto bíblico de hoje é muito insulto, muita blasfêmia, mas também silêncios, suspiros e palavras poucas da parte de Jesus. Jesus paga o preço de ter amado tanto. E aqueles que seguiram Jesus, por terem amado também, pagam o preço do mesmo jeito. Queridos irmãos e irmãs, não nos enganemos. Nós ainda não suportamos uma religião que ama, que inclui, que é misericordiosa. Quantas críticas passa ao Papa Francisco porque ensina o amor a todos, porque inclui. Quantas críticas bispos, religiosas, religiosos, leigos e leigas passam e sofrem porque amam, sem olhar a quem, porque servem sem querer nada em troca.
Mas nós não estamos sozinhos. Neste momento da cruz, de crucifixão, está Maria ao nosso lado, a sua mãe, a nossa mãe. Como poderíamos enfrentar a cruz e os crucificados sem a presença de Maria, santa, mãe piedosa, dolorosa? Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vida não é uma casa desabitada, já nos dizia o padre Rupnik. A nossa casa, ela é visitada por Deus e habita nela Maria, Jesus, José, o Deus da vida. Maria está conosco neste momento da cruz. Mas também vemos outro sinal muito bonito, muito belo, o de José de Arimateia, que depois de ver o seu amigo e mestre morto, leva o seu corpo para um túmulo novo. José de Arimateia e Nicodemos. 2 exemplos de coragem, 2 exemplos de serviço, 2 exemplos de fidelidade. Será que sabemos ser como Maria, como José de Arimateia, como Nicodemos? Queridos irmãos e irmãs, continuamos hoje vivendo uma paixão violenta. Jesus continua morrendo hoje, sofrendo hoje, nos crucificados deste mundo, nos jovens pretos assassinados, em cada travesti violentado, morto e assassinado em nosso país. O país que mais mata pessoas homossexuais e travestis. Em cada mulher violentada, Cristo sofre e padece. Em cada pessoa escravizada, em cada dona de casa ou dono de casa alcoolizados, alcoólatras, empobrecidos, desempregados. Em cada homem e mulher que não tem terra, que não tem trabalho, que não tem moradia, Cristo está crucificado. Meus irmãos e minhas irmãs, em cada pessoa injustiçada, Cristo está crucificado. Vivemos ainda uma paixão dolorosa, a paixão do preconceito, a paixão da violência, a paixão do obscurantismo, da tortura, do terrorismo, da guerra. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus não suporta nenhum tipo de violência e de preconceito, porque Jesus morreu porque nos apontou o caminho da dignidade do ser humano. Jesus foi eliminado da terra, dos viventes, porque ele colocou o ser humano como importância no centro. Quando diziam que a norma e a lei deveria estar em primeiro lugar, Jesus disse: não, o sábado é para o homem e não o homem para o sábado. Quando disseram que aquela mulher deveria ser apedrejada, Jesus disse: quem não tiver pecado atire a primeira pedra. E todos saíram. Quando Jesus encontrou Zaqueu, pecador, ele disse: vou jantar em tua casa. Jesus na cruz perdoou o ladrão e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus nos alertou que se formos hipócritas, cuidado, as prostitutas entrarão primeiro no reino dos céus. Jesus também alertou que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quem tem coração duro, quem é egoísta, quem é mesquinho, crucifica, humilha os pobres. Jesus nos ensinou a amar até o fim. Morreu nos dando a sua mãe, nos fazendo todos nós irmãos seus e filhos de Maria. Ele amou até o fim, meus irmãos. Não alimentou violência nem vingança. Não saiu uma palavra má de sua boca. Ele abençoou e amou até o fim. Amou o amor altíssimo, no último grau, enquanto o seu sangue derramava. O seu sangue puro, santíssimo, derramado por causa da mentira, da manipulação das mentes e dos corações, dos sentimentos. Nós
Estávamos ali já debaixo daquela cruz e víamos o que a mentira é capaz de fazer, a manipulação dos poderosos, porque a sua morte foi tramada nos palácios daquele tempo, dos poderosos, dos políticos e dos religiosos. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta Sexta-feira Santa, olhemos para Jesus crucificado. Mas nunca poderemos dizer, estamos surpresos porque Jesus tomou a cruz. Não. Jesus já nasceu crucificado. Jesus já nasceu numa manjedoura, pobre, humilhado, migrante, fugitivo, no meio dos animais. Quem em pobreza daqui que escuta este evangelho, nasceu em uma manjedoura, em uma vasilha onde o boi comia. Jesus já nasceu crucificado. Ele viveu crucificado, viveu no meio dos pobres, dos perseguidos, dos leprosos, das mulheres, das viúvas, das crianças, dos estrangeiros. O seu cotidiano era crucificado. Queridos irmãos, queridas irmãs, a morte de Jesus na cruz foi uma confirmação de que o amor que ele ensinou, ele viveu. Jesus não viveu uma coisa e ensinou outra. O que ele ensinou, ele viveu. E ele nos disse, quem quiser subir, tem que descer. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. E sabemos todos nós que o seu poder era o serviço, a sua capacidade de amar e servir infinitamente. Como pode o Filho de Deus, lavar os pés, dar a vida, dar a própria carne na cruz? Como pode o Filho de Deus se fazer tão, entre aspas, pequeno, para nos mostrar o caminho do amor? Assim é o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na morte de Jesus morre a nossa morte. Coloquemos na cruz de Jesus tudo o que em nós precisa morrer. Coloquemos na cruz de Jesus tudo o que em nós não é vida, tudo o que em nós é tristeza, tudo o que em nós é egoísmo, tudo o que em nós ainda não foi evangelizado e convertido. Coloquemos na cruz do Senhor, para que seja sepultado. Irmãos e irmãs, que neste dia os nossos olhos se voltem para os crucificados deste mundo. E quando for a tarde, beijemos a cruz do Senhor com devoção, piedade e confiança. Beijemos esta imagem, este lenho da cruz, lembrando, sem medo e sem vergonha, de dizer, Senhor Jesus, neste lenho da cruz eu te amo, eu te sigo e eu quero ser fiel a ti. Pois sabemos, irmãos e irmãs, que foi no lenho da cruz que Cristo entregou a sua vida. E quem não for para a celebração, faça isso em casa, reúna a sua família e beije a cruz. Faça um pequeno momento de silêncio diante da cruz. Contemple as feridas do Senhor e o seu silêncio. Queridos irmãos, queridas irmãs, por nós o amor morreu. Mas o ódio não tem a última palavra. O amor se faz amor na cruz e nós experimentaremos a vitória da cruz. Ó cruz, a tua vitória sobre nós é grande e nos liberta. O mal não tem a última palavra. Irmãs e irmãos, entremos neste dia, neste silêncio profundo. Não é dia de festa, não é dia de comilança, não é dia de bebedeira, não é dia de barulho. Não é dia. Hoje é dia santo, é o dia em que o nosso Salvador morreu por nós. Acolhamos este dia como um dia de retiro, como um dia de silêncio, como um dia de oração. Acolhamos. Façamos o esforço de não desviar o nosso olhar da cruz neste dia. Não sejamos tolos. Estamos vivendo um período difícil. Estamos ainda em pandemia. Quantas pessoas morreram? Milhares. E quantas pessoas dando desculpas esfarrapadas para não enxergar a
a calamidade que vivenciamos, quantas mortes inocentes. Irmãos e irmãs, será que aprendemos alguma coisa com estes sofrimentos, com tanta lágrima derramada, com tantos crucificados? Parece que já esquecemos da pandemia. Queremos voltar ao mesmo de antes. Abramos espaço para o silêncio, para a intimidade, para Deus. O silêncio é o caminho. Deixemos que esta música do Padre Irala e da Bea nos ajude a continuar rezando. Que esta Sexta-feira Santa seja um dia de fato de encontro com o Senhor. Tinha tudo, tudo deu, porque tudo deu, ficou desnudo, perdeu a vida, perdeu tudo. Perdeu a fama das palmas e dos ramos de oliveira. Deu no pão, deu no vinho, sua vida em oblação na quinta-feira. Quando foi aprisionado, perdeu o amigo que o traiu num gesto desvairado. Todos fugiram, ninguém ficou do lado, ficou sozinho ante os juízes mais injustos, que jamais a terra viu. Tinha tudo, tudo deu, ganhou uma cruz e a entregou ao Cirineu para com ele partilhar. Lágrimas as mulheres derramavam, pediu por outros derramarem, nada mais tinha, e suas vestes o sol